Graça e paz, Talmidim, escatologia, doutrina das últimas coisas. Com a vinda de Jesus em glória para o estabelecimento do reino milenial, a primeira coisa que acontecerá será o julgamento dos judeus. Os judeus serão recolhidos de todas as nações. Em Mateus 24 e 31, Jesus disse: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Isso aqui fala de judeus, desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Os anjos recolherão os judeus, todos eles virão agora para Jerusalém. Nesse momento, Jesus se sentará no trono da sua glória. Note que esse não é o trono branco do juízo final, nem é o trono do tribunal de Cristo, no julgamento dos crentes, que aconteceu após o arrebatamento. Agora é quando ele vier em glória, depois de 7 anos da tribulação e das boas do Cordeiro. Apocalipse 19 e 28 diz: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus 25 e 31, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus anjos, então ele se sentará no trono da sua glória. Será no momento do julgamento dos judeus, que será simultâneo também ao julgamento das nações, que ele assentará no trono da glória. Como lemos o texto de Mateus 19, 28, haverá 12 tronos auxiliares. Apocalipse 20, versículo 4, fala desses 12 tronos auxiliares. Veja o que diz: e vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar, os apóstolos da promessa que Jesus fez em Lucas 22 e 30 e em Mateus 19, 28. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui são os rabiscos da grande tribulação, né? Os mártires que ressuscitarão. E nesse momento que Jesus se senta no trono da glória, 12 tronos se estabelecem para ver o julgamento de Israel. Os apóstolos estarão participando desse julgamento. Logo após, então, se estabelecerá o julgamento das nações. Mateus 25 e 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e eles apartará uns, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Note que o versículo 40 diz assim: respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que tudo quanto fizeres a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Note que no julgamento das nações haverão 3 classes de pessoas: bodes, nações ovelhas e irmãos. Irmãos são judeus, irmãos biológicos, irmãos de sangue, os irmãos de pátria de Jesus. Os bodes são as nações que foram contra Israel no período da grande tribulação. As ovelhas, as nações que se aliaram a Israel no período da grande tribulação. O juízo será baseado no trato dado a Israel na grande tribulação. Gênesis 12, 3 e Mateus 25, 40, o versículo que acabamos de ler. E mais uma vez repetindo, haverá 3 classes: ovelhas, nações ovelhas, que são as nações que se aliaram a Israel, nações bodes, nações que foram contra Israel, e irmãos, os judeus. Agora então se completará a primeira ressurreição, como eu li em Apocalipse, capítulo 20, quando Jesus se senta no trono da glória. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam sinal na testa nem na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Note que a primeira ressurreição, ela tem a sua ordem. Primeiro, Cristo, as primícias, né? Depois, a colheita geral, no arrebatamento, que são de Cristo na sua vinda, 1 Coríntios 15, 23.
E agora os rabiscos da grande tribulação, né? Os mártires da grande tribulação, nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 4 e verso 5 diz: mas outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completaram. Essa é a primeira ressurreição. É aqui, com a ressurreição dos rabiscos da grande tribulação, dos mártires da grande tribulação, que se completa a primeira ressurreição. E então começará o milênio. O que é o milênio? Período de 1000 anos em que Cristo será rei sobre toda a terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. É o tempo da regeneração de todas as coisas. Apocalipse 19, 28, Jesus disse: quando o Filho do Homem vier para regenerar todas as coisas, ou seja, Deus restaurará a terra. A palavra regeneração no texto de Mateus 19, 28 é paliginese, que quer dizer o Gênesis de volta. Deus trará o Gênesis de volta. A terra se tornará como um grande paraíso, um grande Éden. Como será o milênio? Jesus será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9, Apocalipse 19, 16. Jerusalém será um centro mundial e a sede do governo, a capital espiritual do mundo. Isaías 2 e 4 diz que de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Jeremias 3 e 17 diz que o trono de Deus estará em Jerusalém. Lucas, a profecia do anjo Gabriel em Lucas 1, é que Jesus sentará no trono de Davi sobre a casa de Jacó, ele reinará e o seu reinado não terá fim. No milênio não haverá mais guerras, Miqueias 4, 3, Isaías 2, 2 ao 3. Os anjos farão um policiamento, Mateus 13, 41 ao 42. Vamos ler esse texto. Mateus 13. E 42. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, eles colherão do seu reino. Veja que aqui é o reino milenial. Tudo o que causa escândalos, que comete iniquidade, lançá-lo na fornalha de fogo e haverá pranto e ranger de dente. No milênio, se alguém se levantar contra o governo de Cristo, pecar, os próprios anjos tomarão aquela pessoa imediatamente, será jogada no inferno. Haverá um policiamento de anjos. Onde estará a igreja no milênio? Estarão como Jesus após a ressurreição. Podem aparecer e desaparecer. Estarão em corpos glorificados, não sujeitos à lei da natureza. Pode estar na terra, pode estar no céu, pode aparecer aqui, mas ela estará com Cristo, como Cristo ressuscitado, né? Jerusalém Jerusalém celeste descerá sobre Jerusalém terrestre como uma cidade satélite, e a glória Shekinah será vista como no deserto. Isso está em Isaías 2, 2 ao 4, Isaías 4, 5 ao 6. Jerusalém celeste como uma grande cidade satélite, iluminando Jerusalém terrestre. De Jerusalém a glória de Deus encherá a terra como as águas cobrem o mar. Isaías 11 e 6. Haverá uma efusão de milagres. Isaías diz que a língua dos mudos se desimpedirá, os ouvidos dos surdos se destamparão, os paralíticos saltarão, os coxos. Quando Cristo sentar no trono da glória, uma efusão, uma onda de milagre virá sobre toda a terra. A terra se tornará como um grande jardim do Éden. Isaías 35, 1 e 2. Os animais se tornarão herbívoros e perderão a ferocidade. A Bíblia diz que o leão comerá palha como boi. Um menino brincará com a ursa e um bebê colocará a mão na toca do áspide, da cobra, do basilisco e não será picado pela cobra, porque os animais perderão a sua ferocidade. O sol brilhará 7 vezes mais e a noite será como o dia. Isaías capítulo 30, verso 26. Haverá uma efusão de salvação. Vai ser no milênio que a profecia de Joel 2 e 33 se cumprirá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A longevidade se tornará sem precedentes. Isaías 65, 20 ao 22, que os dias das pessoas serão como os das árvores. As pessoas vão viver 300, 500, 400, 500, até 1000 anos. Vai
Haverá pessoas que atravessará o milênio. A Bíblia diz que se alguém morrer com 100 anos é porque é pecador e será amaldiçoado. As orações serão respondidas instantaneamente. Isaías 65 e 24 diz que antes que você pense em orar, Deus já trará resposta à oração. Todas as nações irão para Jerusalém aprenderem do Senhor e celebrarem a festa dos tabernáculos. Zacarias 8, 23, Zacarias 14 e 16. Após o milênio haverá grande prova para o mundo, que Satanás será solto novamente da sua prisão. Vamos ler esse texto. Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 9. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar à batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos céus e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Deus permitirá essa prova porque Ele não faz exceção de pessoas. Todos precisam passar pelo crivo da prova para decidirem amar a Deus ou não de maneira voluntária. Deus quer que o homem use o seu direito de escolha. Satanás será solto depois de 1000 anos, apenas por um pouco de tempo. Amanhã continuaremos estudando sobre a sentença final de Satanás.